Baratas. Espero que você não tenha baratas na sua casa. Quem é que gosta de baratas? Eu não conheço ninguém que gosta de baratas, né? Nem ratos, né? A gente sempre quer nos livrar de ratos. Baratas são ofensivas, sujas. E quando aparece, o que a gente faz? Mata, exatamente, a gente mata. E podemos matá-los, não é? Podemos matá-los. Não há finalidade para matar baratas. Não há dívida para pagar a nossa sociedade, pois não é uma infração e eles não têm valor. Não têm valor. Mas, se você for matar, ou violar, ou ofender uma pessoa, a finalidade seria muito mais séria. Num tribunal, uma pessoa é muito mais valiosa do que uma barata. A penalidade, então, aumenta de acordo com o valor de quem está sendo Eu não estou me ouvindo, então vou usar isso. De quem está sendo A penalidade, então, aumenta de acordo com o valor de quem está sendo ofendido. Qual seria a penalidade por ofender um Deus infinito? A penalidade seria infinita também. Uma dívida tão grande que ninguém poderia pagar. Nessa ilustração, não estou dizendo que Deus nos veja como baratas. Muito ao contrário, a Bíblia nos diz, ao contrário, que a Bíblia ensina que devido ao fato que Deus nos valoriza tanto, que Ele mandou seu Filho para nos resgatar. Se é a verdade que nós não podemos pagar a nossa dívida com Deus e nos fazer compatível com Deus, que não tem dívida, então nós precisávamos alguém que não tinha dívida própria, que já estava compatível com Deus e igual ao valor de Deus para pagar aquela dívida para nós. E foi exatamente isto que Jesus Cristo fez. E é exatamente isso quem Jesus Cristo é. Uma canção antiga na igreja da minha juventude, e eu não sei porquê, mas não sei se é algo fisiológico acontecendo comigo, não é? Por ficar mais velho, ou se é alguma coisa espiritual acontecendo comigo, mas eu não paro de pensar na minha juventude, na igreja, e coisas que aconteciam naquela época, coisas que eu aprendia naquela época. Penso muito nos cânticos da minha juventude. Então, veja, em inglês, eu vou cantar em inglês, ok? Vai assim. I had a debt I could not pay, He paid the debt He did not owe. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. All day long Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Bem, deixe-me traduzir.
I had a debt I could not pay. Eu tinha uma dívida, eu não podia pagar. He paid the debt he did not owe. Ele pagou uma dívida, ou a dívida, que não era dele. I needed someone. Eu precisava alguém. To wash my sins away, para lavar meus pecados. And now I sing a brand new song. E agora eu canto uma nova canção. Amazing grace all day long. Graça maravilhosa o dia todo então. Christ Jesus paid the debt. Cristo Jesus pagou a dívida that I could never pay, que nunca podia eu pagar. Mesmo. Você conhece? Você talvez cita João 3:16. Cita depois de mim. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós conhecemos. E eu não vou explicar este versículo hoje. Eu vou deixar o apóstolo Paulo explicar este versículo. E na verdade o apóstolo Paulo não estava explicando a escritura de João, porque João não tinha escrito o evangelho dele ainda quando Paulo escreveu Romanos. Romanos foi escrito bem antes de João escrever o evangelho dele, mas mesmo assim, neste versículo que nós estamos olhando hoje, eu creio que Paulo dá uma explicação mais detalhada do que João fala em João capítulo 3 e versículo 13. E ele responde às perguntas. João fala, quanto Deus nos ama, tal maneira ele diz que deu seu Filho unigênito. E ele nos ama, nos quem? É o mundo, ele disse, João disse. E qual é a nossa parte? Ele também disse, crê nele. E qual é o resultado? Não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha então a salvação. E o apóstolo explica, e eu vou ler novamente esta passagem de Romanos 5, versículo 6 a 11, se você quiser me acompanhar. Ele explica com mais detalhes este mesmo versículo que João fala no 3º capítulo, em versículo 16. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora
a reconciliação. Paulo explica João 3:16. Deus amou quem? João disse o mundo, mas Paulo disse quando ainda éramos fracos. E Paulo disse quando fomos ímpios. E Paulo também disse pecadores, injustos. E Paulo também disse inimigos. O mundo de João representa fracos, ímpios, pecadores, injustos, inimigos de Deus, na passagem de Paulo. E como é que Deus amou? João disse que deu seu Filho unigênito, mas Paulo explica com mais detalhes. Cristo morreu pelos fracos, ímpios, pecadores, injustos e inimigos de Deus. Diferente do que nós, que talvez morreria para uma pessoa boa, mas para uma pessoa ruim, nem imagine. Derramou seu sangue, Paulo disse, morreu. Entendemos que João estava dizendo que Cristo morreu quando ele usou a palavra Deus deu, mas Paulo é mais explícito quando ele disse morreu. Ele não falou cruz, mas entendemos que é cruz. Paulo expressa o fato também pelo seu sangue, Paulo disse aqui em Romanos, mediante a morte do seu Filho, também disse. E nos reconciliou. Nos quem? Fracos, ímpios, pecadores, injustos, inimigos de Deus. E nos salvou. Nos quem? Fracos, ímpios, pecadores, injustos, inimigos de Deus. Salvou de quê? Salvou da ira de Deus. Versículo 9, a última parte. A maneira que o mundo foi amado por Deus, João disse, deu seu Filho unigênito, mas Paulo explica com mais detalhes. Morreu uma morte que nós não morreríamos. Ele morreu para os fracos, ímpios, pecadores, injustos, inimigos. Morreu derramando seu sangue, nos reconciliando, ou fazendo a paz entre nós e nosso Deus, e nos salvou da ira de Deus. Quem é este nos e nós que eu falo? Como é nos salvou, né? Nós somos salvos, né? Então, como é que entre neste grupo de salvos e reconciliados de nos e nós? João disse, todo aquele que crê. E Paulo fala a mesma coisa, mas ele falou, não nesta passagem que a gente acabou de ler, ou que foi lido mais cedo, mas ele falou no primeiro versículo deste capítulo. Em versículo 1, ele diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz, reconciliado, então, com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. João usa uma palavra com 3 letras para falar da nossa parte. Quem é o nós e nos justificados aqui nessa passagem? Aquele que crê. E Paulo usa a palavra com 2 letras. Aquele que tem fé. Mas falam a mesma coisa. Nós, o mundo que não merece nada. Nós, os fracos, ímpios, pecadores, injustos, inimigos de Deus, baratas.
mas baratas de grande valor nos olhos de Deus. Sei disso, porque Ele mandou seu Filho. Sei disso, porque Cristo morreu pelos fracos, ímpios, pecadores injustos, inimigos de Deus. Nós. Ele derramou o seu sangue. Ele pagou o preço e nos reconciliou. Nos quem? De novo, fracos, ímpios, pecadores, injustos, inimigos de Deus, merecedores da ira de Deus. Pela fé, pelo crer, escapamos à ira que merecemos. Sem fé, também, de Hebreus capítulo 11, é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós, imerecidas, baratas, não temos a salvação eterna. Mas pela fé, temos a nossa dívida paga. Dívida paga. Naquele armário, naquelas prateleiras, tem um livro, um comentário sobre o livro de Romanos. E o subtítulo deste livro é Totalmente Pago. Creio que deve ser totalmente paga, na verdade, porque está falando da dívida. Totalmente paga. E é exatamente isso que Paulo está nos dizendo, que Deus amou o mundo, os fracos, os ímpios, os pecadores, os injustos, os merecedores da ira dele. Ele amou a gente de tal maneira que Ele deu seu Filho para morrer, derramando o seu sangue para nos reconciliar com Deus, e a nossa dívida é completamente